Fale menos e faça mais. É o segredo para a prosperidade. Quem fala demais entrega planos. Quem age em silêncio constrói impérios. Vivemos em uma era em que o barulho se tornou sinônimo de relevância. Todo mundo quer ser ouvido, quer opinar, quer provar que está fazendo algo. Mas o mundo não é movido por quem fala, é movido por quem age. E essa é a verdade, que poucos têm coragem de aceitar. Você percebeu como as pessoas estão sempre contando seus próximos passos, seus sonhos, suas ideias, como se falar sobre eles já fosse o mesmo que realizá-los? Mas quanto mais falam, menos fazem. E quanto mais se explicam, mais se perdem no próprio discurso. O barulho rouba a energia da ação. O silêncio, ao contrário, a multiplica. O ruído constante da necessidade de aprovação é o que impede muitos de avançar. A necessidade de mostrar progresso substitui a coragem de criar progresso. As pessoas falam sobre o que farão porque têm medo de enfrentar o silêncio da execução. O silêncio onde as coisas realmente acontecem. Prosperar exige algo raro hoje: foco interno. A capacidade de agir sem precisar de testemunhas, de crescer sem precisar anunciar. O mundo celebra quem grita, mas é no silêncio que nascem os grandes feitos. É lá que se formam os que não precisam provar nada a ninguém. Hoje, você vai entender por que o silêncio é a linguagem dos que vencem e como agir mais e falar menos pode mudar completamente sua prosperidade. O verdadeiro poder não está na voz que ecoa, mas na ação que transforma. E quando você aprender a usar o silêncio como ferramenta, perceberá que a prosperidade nunca dependeu de reconhecimento, mas de direção. O silêncio não é ausência de ação. É o espaço onde toda a ação verdadeira começa. Antes de qualquer conquista, existe um momento de recolhimento, um instante em que a mente se aquieta, observa e entende o próximo movimento. É ali, nesse intervalo de calma, que o poder é moldado. Quem fala demais se dispersa. Quem fala pouco concentra força. A maioria vive tentando convencer os outros do próprio valor. Os sábios vivem provando esse valor em silêncio. O silêncio é domínio, é controle sobre o impulso de reagir, de explicar, de justificar. É a escolha de não desperdiçar energia com o que não gera resultado. Enquanto o tolo precisa gritar suas ideias, o sábio constrói resultados que falam por ele. Esse é o verdadeiro poder, aquele que não precisa ser anunciado porque é percebido. E quando você entende isso, começa a perceber o quanto o barulho é um disfarce para a insegurança. O silêncio é foco, e foco é prosperidade. É nele que nasce a clareza que separa o que é essencial do que é ruído. É no silêncio que você percebe o que deve continuar e o que deve abandonar. Prosperar é, antes de tudo, aprender a agir sem precisar de plateia. Porque o sucesso não é sobre ser notado, é sobre ser eficaz. A prosperidade começa quando você entende que o mundo não precisa saber o que você está fazendo. Ele apenas precisa ver o que você construiu quando terminar. Toda vez que você fala demais sobre o que vai fazer, está gastando a energia que deveria usar para fazer acontecer. Falar parece inofensivo, mas é um dos maiores ladrões de foco e de força interior. Quando você anuncia planos, explica cada passo e busca a aprovação antes mesmo de agir, o cérebro interpreta isso como uma pequena vitória. Ele sente prazer por algo que ainda nem começou. O resultado? A ação perde força. A intenção morre antes mesmo de sair do papel. Quem prospera de verdade aprendeu a canalizar essa energia. Ele fala menos para preservar o que realmente importa.
o movimento. Porque cada palavra é uma fração de poder mental que você escolhe gastar ou guardar. O silêncio, nesse sentido, é um escudo. Ele protege sua energia criativa de distrações, de opiniões desnecessárias e da tentação de buscar reconhecimento antes da hora. A mente sábia entende que o valor está no resultado, não na explicação. Que a força está em fazer, não em comentar. O silêncio é a casa da ação, o lugar onde ideias amadurecem e se transformam em realidade. E quando você começa a agir mais e falar menos, algo muda dentro de você. A ansiedade desaparece, o foco aumenta e a prosperidade deixa de ser uma promessa para se tornar uma consequência natural. A ação silenciosa é a ponte entre o desejo e a conquista. E é aí que o poder começa a nascer, não no que se diz, mas no que se faz. As pessoas que mais falam sobre o que estão fazendo são, na maioria das vezes, as que mais duvidam de si mesmas. O barulho é uma tentativa inconsciente de compensar o medo. Quem precisa ser visto o tempo todo, no fundo, não acredita no próprio valor. A fala em excesso é uma forma disfarçada de pedir aprovação. É o ego implorando para ser validado antes de estar pronto. A verdadeira confiança não grita, ela age em silêncio. Quem está em paz com o que é e com o que faz não precisa provar nada. E esse é um dos maiores sinais de força interior. A capacidade de permanecer firme, mesmo quando ninguém está observando. A mente insegura precisa de aplausos para continuar. A mente forte segue porque entende o valor do próprio caminho. Quando você fala demais, divide sua energia entre construir e justificar. E, inevitavelmente, perde o foco daquilo que realmente importa. A prosperidade é incompatível com a insegurança, porque ela exige consistência, não aprovação. Quem precisa se mostrar não está livre, está preso à opinião alheia. O silêncio é o refúgio dos que confiam em si. Ele não é fraqueza, é maturidade. Quando você aprende a se calar, ganha poder. O mundo passa a te ouvir através dos resultados e não das promessas. E o mais curioso é que o silêncio do confiante incomoda os inseguros, porque ele revela aquilo que falta neles: domínio sobre si mesmo. A prosperidade começa no momento em que você não sente mais necessidade de ser notado, apenas de ser eficaz. Quem vive tentando se justificar ainda não confia na própria obra. A necessidade de explicar o que está fazendo nasce da dúvida, e a dúvida enfraquece a ação. O verdadeiro próspero não desperdiça palavras tentando convencer. Ele deixa que seus resultados falem por ele. Porque quando há coerência entre o que se faz e o que se é, as ações se tornam a voz mais poderosa que existe. A melhor resposta é o resultado. O ouro não precisa gritar que brilha, apenas reflete luz. Da mesma forma, quem vive com propósito não precisa anunciar cada passo. Ele trabalha em silêncio, sabendo que o tempo revelará o que o ruído tenta esconder. O som do progresso verdadeiro é discreto, porque o barulho vem do atrito da pressa. E o sábio não tem pressa. Ele age com consistência, não com necessidade de aplauso. Falar menos e agir mais é também uma questão de justiça com o próprio caminho. Quando você deixa que seu trabalho fale, evita cair no jogo da comparação e da validação. Você passa a buscar excelência, não aprovação. E é nesse ponto que a prosperidade se consolida. Não como algo que precisa ser defendido, mas como algo que simplesmente é. O mundo está cheio de vozes, mas escasso de exemplos. E o exemplo é sempre mais convincente que o discurso. Por isso, a partir de agora, em vez de tentar provar que você é capaz, prove para si mesmo, em silêncio.
a cada dia. Porque o som mais alto do sucesso é o de quem faz o que precisa ser feito sem precisar explicar porquê. Toda mente grandiosa compartilha o mesmo princípio: agir em silêncio. Os verdadeiros construtores da história, os que moldaram o mundo com ideias, invenções ou coragem, compreenderam que o barulho é inimigo da profundidade. Enquanto a maioria se distrai anunciando o que pretende fazer, os grandes estão ocupados fazendo. A ação silenciosa é uma forma de disciplina, uma filosofia de vida que coloca a energia onde ela realmente importa, na execução. A ação silenciosa não busca reconhecimento, busca evolução. Ela é movida por propósito, não por aplauso. Agir em silêncio é dominar o próprio ego, é recusar a necessidade de ser visto antes de estar pronto. Essa atitude cria uma força invisível, mas impossível de ignorar. A força da consistência. Ela se constrói dia após dia, longe dos olhos do público, até o momento em que os resultados se tornam grandes demais para serem escondidos. Os grandes não anunciam o que vão fazer porque entendem que a preparação é sagrada. Eles sabem que o processo precisa de discrição, que as ideias crescem melhor protegidas do ruído. Agir em silêncio é proteger o que está nascendo dentro de você. Seus planos, seus projetos, seus recomeços. É impedir que a pressa e a vaidade matem o que ainda está se formando. A ação silenciosa é a linguagem dos sábios. E quando você passa a falar menos sobre o que pretende e mais através do que realiza, o mundo começa a te ouvir de verdade. O silêncio é mais do que uma virtude. É uma ferramenta estratégica para quem busca prosperar. Em um mundo dominado pela pressa, pelo impulso e pela exposição, o silêncio se torna um diferencial competitivo. Ele te permite pensar antes de agir, observar antes de reagir e decidir com clareza quando todos os outros estão sendo guiados pelo ruído. A mente barulhenta toma decisões emocionais. A mente silenciosa faz escolhas conscientes. Prosperar exige discernimento, e discernimento nasce da quietude. Quando você aprende a se calar, não é porque desistiu de se expressar, mas porque entendeu que nem tudo precisa de resposta. Algumas vitórias exigem silêncio para florescer. O silêncio financeiro, emocional e espiritual é o que separa o impulsivo do estratégico. Enquanto uns se precipitam tentando provar sucesso, os sábios constroem bases sólidas em silêncio. É por isso que a abundância sempre acompanha quem domina o autocontrole, porque riqueza não é apenas sobre dinheiro, mas sobre direção. A prosperidade não é uma explosão, é uma construção paciente. Ela nasce da mente calma, do foco contínuo e da disciplina silenciosa. Quando você fala menos, percebe mais. E quando percebe mais, erra menos. O silêncio é o filtro que separa oportunidades de distrações. E no fim, essa é a diferença entre os que acumulam barulho e os que acumulam riqueza. Quem fala demais entrega planos. Quem age em silêncio constrói impérios. Essa é a lei silenciosa dos que prosperam, os que não precisam se exibir, porque sabem que o tempo mostrará tudo. O mundo admira o barulho do sucesso, mas ignora o silêncio da construção. E é nesse silêncio que os grandes crescem. A prosperidade não acontece no ruído da pressa, mas na constância discreta de quem sabe esperar. Falar é fácil, agir é raro, mas é o que separa o sonhador do realizador. A maioria fala sobre o que vai fazer. Poucos têm coragem de fazer sem falar. O verdadeiro próspero é aquele que entende que o reconhecimento é consequência, não meta. A cada palavra não dita, você preserva a energia. A cada ação feita em silêncio, você multiplica resultados.
Prosperar é viver com propósito, não com plateia. É trocar o aplauso imediato pela satisfação profunda de construir algo real. Enquanto o mundo fala, você constrói. E quando os outros perceberem, será tarde demais para te alcançar. Se este vídeo te fez repensar o poder do silêncio, curta, inscreva-se e compartilhe. Porque a prosperidade começa no momento em que você para de falar sobre o que vai fazer e começa a fazer o que precisa ser feito.